Alguma vez se perguntou o que faz os preços subirem e descerem nos mercados financeiros? Pode parecer caótico, mas há uma linguagem escondida que impulsiona estes movimentos, a oferta e a procura. Tal como em qualquer outro mercado, quando a procura por um ativo é superior à sua oferta, o preço sobe. Por outro lado, quando a oferta supera a procura, o preço cai. Pense nisso como o lançamento de um videojogo popular. Quando uma nova consola é lançada e toda a gente a quer, o preço sobe porque a procura é alta e a oferta é limitada. Ao aprender a identificar áreas de alta oferta e alta procura, os traders podem antecipar os movimentos de preços e tomar decisões de negociação mais informadas. No mundo do trading, os gráficos de preços são o nosso roteiro para o sucesso. Eles contêm pistas valiosas sobre onde o mercado esteve e, mais importante, para onde poderá ir. Uma zona de procura é uma área no gráfico onde o preço caiu anteriormente, mas depois recuperou fortemente. Isto sugere que havia mais compradores do que vendedores nesse nível de preço, criando um excedente de procura. Os traders costumam procurar oportunidades de compra quando o preço revisita estas zonas, antecipando um aumento semelhante na procura. Por outro lado, uma zona de oferta é uma área onde o preço subiu anteriormente, mas depois inverteu bruscamente. Isto indica que os vendedores intervieram, superando os compradores e empurrando o preço para baixo. Ao aprender a identificar estas zonas nos seus gráficos, pode começar a antecipar potenciais movimentos de preços e tomar decisões de negociação mais informadas. Agora que compreende o conceito de zonas de oferta e procura, vamos explorar alguns padrões de preços comuns que frequentemente sinalizam a sua presença num gráfico. Subida base subida, SBS. Este padrão ocorre quando o preço sobe, depois entra num período de consolidação ou movimento lateral, seguido por outra subida. A base frequentemente representa uma zona de procura onde os compradores entraram, fizeram uma pausa para acumular mais posições e depois impulsionaram o preço para cima. Queda base queda, QBQ. Este padrão é o oposto de SBS. O preço cai, consolida e depois cai novamente. A base, neste caso, frequentemente representa uma zona de oferta onde os vendedores assumiram o controle, fizeram uma pausa para aguardar mais oportunidades de venda e depois empurraram o preço para baixo. Subida base queda, SBQ. Este padrão começa com uma subida, seguida de uma base e depois de uma queda. A base neste cenário frequentemente atua como uma zona de oferta. Queda base subida, QBS. Este padrão começa com uma queda, seguida de uma base e depois de uma subida. A base, neste caso, frequentemente representa uma zona de procura. Lembre-se que estes são apenas alguns exemplos de padrões que podem indicar zonas de oferta e procura. É importante analisar o contexto de cada movimento de preços e considerar outros fatores, como o volume de negociação e o sentimento do mercado, para confirmar a sua análise. Agora, vamos mergulhar no mundo dos traders institucionais. Os grandes players nos mercados financeiros, como bancos, fundos de hedge e empresas de gestão de ativos. Um conceito-chave a entender é o bloco de ordens. Isto refere-se a um grande conjunto de ordens de compra ou venda colocadas por traders institucionais a um nível de preço específico. Estas ordens são frequentemente ocultadas do livro de ordens regular, mas deixam uma marca distinta no gráfico de preços. Imagine um cenário em que uma grande instituição quer comprar uma grande quantidade de uma determinada ação. Eles não colocarão uma ordem enorme de uma só vez, pois isso faria o preço subir significativamente e tornaria a sua compra mais cara. Em vez disso, eles dividem a sua ordem em partes menores e executam-nas estrategicamente dentro de uma faixa de preço específica, criando um bloco de ordens. Os traders que conseguem identificar estes blocos de ordens obtêm insights valiosos sobre a atividade institucional.
Por exemplo, um bloco de ordens de alta, representando grandes ordens de compra, abaixo do preço atual pode indicar suporte potencial e uma maior probabilidade de um movimento de preço ascendente. Ao compreender como os traders institucionais operam e identificar as suas marcas nos gráficos, pode alinhar as suas decisões de negociação com o Smart Money e aumentar as suas chances de sucesso. Agora que tem uma compreensão sólida das zonas de oferta e procura e dos blocos de ordens, vamos explorar como aplicar estes conceitos à sua estratégia de negociação. Primeiro, identifique a tendência. Antes mesmo de começar a procura de zonas de oferta e procura, é crucial determinar a tendência geral do mercado. Estamos numa tendência de alta, tendência de baixa ou num mercado lateral? Isto irá ajudá-lo a compreender o contexto e a aumentar a precisão da sua análise. Em seguida, marque os níveis-chave. Depois de identificar a tendência, comece a marcar os níveis-chave de suporte e resistência no seu gráfico. Estes são níveis de preço, onde o preço inverteu anteriormente ou mostrou reações significativas. Depois, procure zonas de oferta e procura. Dentro desses níveis-chave, procure padrões de preços que indiquem zonas de oferta e procura, como os padrões SBS, QBQ, SBQ e QBS que discutimos anteriormente. Preste atenção à força dos movimentos de preços e ao volume negociado para avaliar a importância de cada zona. Depois disso, identifique os blocos de ordens. Dentro das zonas de oferta e procura, procure sinais de atividade institucional, como blocos de ordens. Estes podem fornecer confirmação adicional e aumentar a probabilidade de uma negociação bem-sucedida. Planeie as suas entradas e saídas. Com base na sua análise, planeie os seus pontos de entrada e saída para as suas negociações. Considere o uso de ordens pendentes, como ordens de limite de compra perto de zonas de procura e ordens de limite de venda perto de zonas de oferta, para entrar no mercado aos níveis de preço desejados. Finalmente, gira o seu risco. Lembre-se que nenhuma estratégia de negociação garante lucros. Sempre gira o seu risco definindo ordens stop loss para limitar as perdas potenciais e proteger o seu capital. Ao seguir estes passos e aplicar consistentemente os princípios da negociação de oferta e procura, pode melhorar significativamente as suas decisões de negociação. Aumente as suas chances de sucesso nos mercados financeiros. Vamos dar vida aos conceitos que discutimos com alguns exemplos do mundo real. Primeiro, comprar numa zona de procura. Imagine que está a analisar o gráfico de uma ação e nota uma forte tendência de baixa. No entanto, avista uma vela de alta com volume significativo que quebra acima de um nível de resistência anterior, sinalizando uma potencial mudança de sentimento. Este ponto de breakout torna-se agora numa potencial zona de procura. À medida que o preço recua para esta zona, vê uma diminuição na pressão de venda e potencialmente até alguns sinais de alta, como um padrão de castiçal envolvente de alta. Esta confluência de fatores apresenta uma oportunidade de compra favorável. Decide entrar numa posição longa perto da zona de procura, colocando a sua ordem stop loss abaixo da zona para gerir o seu risco. Se o preço respeitar a zona de procura e recuperar como previsto, poderá lucrar com o movimento ascendente. Em seguida, vender numa zona de oferta. Noutro cenário, está de analisar uma ação numa tendência de alta. No entanto, nota uma vela de baixa com forte volume que quebra abaixo de um nível de suporte anterior, indicando uma potencial mudança de momentum. Este ponto de quebra torna-se agora numa potencial zona de oferta. À medida que o preço sobe de volta para esta zona, observa um aumento na pressão de venda e potencialmente até sinais de baixa, como um padrão de castiçal envolvente de baixa. Esta confluência de fatores apresenta uma oportunidade de venda favorável. Decide entrar numa posição curta perto da zona de oferta, colocando a sua ordem stop loss acima da zona para gerir o seu risco.
Se o preço respeitar a zona de oferta e inverter para baixo como previsto, poderá lucrar com o movimento descendente. Estes exemplos destacam como a compreensão das zonas de oferta e procura pode ajudá-lo a identificar configurações de negociação de alta probabilidade. Tome decisões mais informadas em várias condições de mercado. Ao aplicar estes princípios, pode melhorar a sua estratégia de negociação e aumentar as suas chances de sucesso. Dominar a arte da negociação de oferta e procura é uma jornada que requer dedicação, prática e aprendizagem contínua. Não é um esquema para enriquecer rapidamente, mas uma habilidade que, quando aperfeiçoada ao longo do tempo, pode melhorar significativamente o seu desempenho na negociação. Lembre-se que a negociação envolve risco e nenhuma estratégia garante lucros. No entanto, ao compreender os princípios fundamentais da oferta e da procura, identificar padrões de preços-chave e incorporar técnicas de gestão de risco, pode obter uma vantagem significativa nos mercados financeiros. Aqui ficam algumas dicas adicionais para o ajudar na sua jornada de negociação. Primeiro, teste a sua estratégia. Antes de arriscar dinheiro real, teste exaustivamente a sua estratégia de negociação usando dados históricos. Isto irá ajudá-lo a compreender os seus pontos fortes e fracos e a ajustar a sua abordagem. Em seguida, comece devagar. Quando estiver pronto para negociar com dinheiro real, comece com um tamanho de conta pequeno e aumente gradualmente os tamanhos das suas posições à medida que ganha experiência e confiança. Nunca pare de aprender. Os mercados financeiros estão em constante evolução. Mantenha-se atualizado sobre as tendências do mercado, notícias e técnicas de negociação para adaptar a sua estratégia e manter-se à frente da curva. Controle as suas emoções. O medo e a ganância podem toldar o seu julgamento e levar a decisões impulsivas. Desenvolva um plano de negociação disciplinado e cumpra-o, mesmo durante períodos de volatilidade do mercado. Ao abraçar a aprendizagem contínua, praticando uma gestão de risco sólida e mantendo-se disciplinado, pode aumentar as suas chances de sucesso. Navegue no emocionante mundo da negociação com confiança. Por isso, embarque na sua jornada de negociação hoje e desbloqueie o potencial da negociação de oferta e procura.